Please take your seat. Welcome everyone. We're gathered here today to celebrate the wedding of our dear Marisa Shear and Delcio Gomes. My name is Bruno, and before we get started, I'd like to explain a bit about me and why I'm here. Me and my wife Thais have been friends with Delcio since college in Brazil, and by coincidence also ended up moving to San Francisco a little over a year ago. That's how we had the opportunity of becoming friends with Marisa. Earlier this year, they asked me to officiate this bilingual ceremony. I felt extremely honored, accepted it, and I'm very happy, and I have to confess, I'm a little bit nervous to be here in such a special day for them. Since we have guests here, both from the US and Brazil, the ceremony will be held in English and Portuguese, and you might even learn a few words. You'll also notice that Delcio and Marisa's parents are standing here at their sides by the altar, which is a tradition in Brazil and symbolizes their support of the marriage. Even though I'm the one standing up here, everyone's presence is really important in this moment. Each one of you actively participates in this ceremony by simply being here, so thank you very much for your presence. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos para celebrar o casamento dos nossos queridos Marisa Shear e Delcio Gomes. Meu nome é Bruno e antes de começar eu gostaria de explicar um pouquinho sobre mim e por que eu estou aqui. Eu e minha esposa Thais somos amigas do Delcio desde a época da faculdade e por coincidência também viemos morar nos arredores de São Francisco há pouco mais de um ano. Foi assim que tivemos a oportunidade de ficarmos amigos também da Marisa. No início desse ano, os noivos me convidaram para celebrar essa cerimônia comigo. Aceitei com muita honra e estou muito feliz de estar aqui nesse dia tão especial para eles. Somos vários brasileiros aqui hoje e por isso a cerimônia vai ser feita em inglês e em português. Algumas das tradições de casamentos americanos e brasileiros também sendo misturadas, como vocês vão perceber. Por mais que eu esteja aqui na frente, a presença de todos é muito importante nesse momento e cada um de vocês participa ativamente dessa cerimônia simplesmente estando aqui. Muito obrigado pela presença. The story of Marisa and Delcio is an inspiring one, a movie story. Not only because it starts in Los Angeles like most movies, but because it's the result of a beautiful combination of faith and perseverance. For those who don't know, Marisa and Delcio met by chance at a traffic light. Delcio had been living in Los Angeles, taking part in a work and cultural exchange program in the US. Marisa was living in San Francisco, but was in LA visiting her family for Easter. On the night of April 12th, 2009, Delcio was in a car with friends, coming back early from a party, and their car stopped at a red light. Marisa was in another car with friends, headed towards Jack in the Box, which also stopped at the same night. After some conversation between the two cars, a few burgers and hours of talking, Delcio and Marisa were able to get to know each other better, discuss their favorite things, exchange phone numbers, and agree to meet again soon. I'd like to pause for a second to take a deeper look at the situation. According to the Los Angeles Department of Transportation, the city has more than 4,000 intersections with lights, each with at least 4 directions. Math is not my strongest suit, but my calculations tell me that the chance of meeting someone specific in the same light, in the same minute in Los Angeles, is 1 in 23 million. Add to that the fact that Delcio's car had only left the freeway to fill up on gas, and the odds are even slimmer. A história de Marisa e Delcio é uma história de amor inspiradora, uma história de filme. Não só porque começa em Los Angeles, como a maior parte dos filmes, mas porque é resultado de uma combinação lindíssima de destino e perseverança. Para quem não sabe, Marisa e Delcio se conheceram por acaso no sinal de trânsito. Delcio estava morando em Los Angeles, participando de um programa de intercâmbio nos Estados Unidos. Marisa morava em São Francisco, mas estava em Los Angeles visitando a família para Páscoa. Na noite do dia 12 de abril de 2009, Delcio estava no carro com amigos, voltando mais cedo de uma festa, e parou no sinal. Marisa estava no outro carro com amigos, indo comer um Jack in the Box, e parou no mesmo sinal. Depois de um pouco de conversa entre dois carros, alguns hambúrgueres e horas de conversa, Delcio e Marisa puderam se conhecer melhor, falar sobre suas coisas favoritas, trocar telefones e combinar de se encontrar de novo em breve. Gostaria de pausar por um momento para contemplar essa situação. Segundo o Departamento de Transporte de Los Angeles, a cidade tem mais de 4.000 cruzamentos funcionais, cada um com pelo menos 4 direções. Meu forte na matemática, mas pelos meus cálculos, a chance de se encontrar alguém específico no mesmo sinal, no mesmo minuto em Los Angeles, é 1 em 23 milhões. Adicione a isso o fato de que o carro dos amigos de Delcio só estava lá para colocar em gasolina e a probabilidade fica menor ainda. Back to the story. 1 week after they met, Delcio went to visit Marisa in San Francisco. The fascination that began the week before continued, and they started a short, long-distance relationship. But after a while, and even with a few providential extensions of Delcio's visa, in September he simply had to fly back to Brazil. At that point, a 350-mile relationship became a 6,300-mile one. Relationships like this involve a lot of work and demand significant dedication. But the love between them was always stronger than the distance or the hours of time difference
and they remain dedicated to their relationship, always planning their next trip to see each other. Later that year, Marissa visited Rio and was introduced to Delso's family, friends, and pão de queijo, her favorite Brazilian cheese bread, which will be served at cocktail hour. A few months later, Delso flew back to California, spent some time with Marissa's family, passed the dad back to Rick, and asked to marry her. And like this, step by step, they all walked towards about a year ago, when Delso finally moved out of San Francisco for them to live together and to prepare every detail that brings us to this beautiful day. The day in which they make their union official to themselves and the entire world, and the day that shows us that a perfect mix of faith and dedication can only result in happiness. But of course, this is still the beginning of the movie. Marissa and Delso now embark on a joint journey to which they'll have to dedicate a life. Life as a couple and as a family is full of challenges and surprises, but love and companionship can blind you to courage and make this journey easier and, of course, a lot of fun. Voltemos à história. Uma semana depois de se conhecerem, Delso foi a São Francisco para visitar a Marissa. O fascínio que tinha começado na semana anterior continuou, e daí começou seu relacionamento curto durante a distância. Mas depois de um tempo, e mesmo com algumas extensões providenciais de Delso, em setembro ele simplesmente teve de voltar para o Brasil. Daí um relacionamento de 560 km de distância virou de 10.000. Relacionamentos desse tipo dão trabalho e exigem muita dedicação. Mas o amor entre os dois sempre foi mais forte do que a distância ou horas de fuso, e eles conseguiram se manter dedicados ao relacionamento, sempre tendo claro a próxima data em que ia se encontrar. No fim daquele ano, Marissa foi ao Rio, conheceu a família e os amigos de Delso e pão de queijo, que teremos no cartão em breve. Alguns meses depois, Delso voltou à Califórnia e passou um tempo com a família de Marissa, que passou pelo teste do pai, com Rick, que pediu sua mão em casamento. E assim, passo a passo, foram caminhando até cerca de um ano atrás, quando Delso finalmente se mudou para São Francisco para morarem juntos e prepararem cada dia que nos traz esse dia lindo. O dia em que eles oficializam sua união para si próprios e todo mundo, e o dia que nos mostra que uma mistura perfeita de destino e dedicação só pode resultar em felicidade. Mas é claro, hoje é só o começo desse filme. Marissa e Delso embarcam agora em uma jornada juntos, a qual ainda vão ter que se dedicar muito. A vida em casal e família é cheia de desafios e surpresas, mas o amor e o companheirismo se transformam em coragem, ficando essa jornada mais fácil e, é claro, divertida. Before we go on, it's important to recognize where love comes from in our lives. Of course, someone first loved Marissa and Delso. Someone cared for them as children, taught them compassion, kindness, care, and love. We're clearly speaking of the parents. The work of our parents is critical in preparing us to be the loving adults we are today. So here now, Marissa and Delso want to make special recognition of their parents and for making this day possible. I speak for everyone when I say, thank you moms and dads for starting Marissa and Delso something so special. Antes de continuarmos, é importante reconhecer de onde vem o amor em nossas vidas. Com certeza vem amor por Marissa e Delso antes deles se apaixonarem. Alguém cuidou deles quando crianças, ensinou que é compaixão, carinho, cuidado e amor. Alguns pais, é claro. Nossos pais fazem um trabalho essencial para nos tornarmos adultos dignos que somos hoje. Então, aqui nesse momento, Marissa e Delso querem agradecer profundamente a dedicação dos seus pais por tornar esse dia possível. Falo por todos quando digo, obrigado pais e mães por semear Marissa e Delso algo tão especial. Marissa and Delso have chosen